Paz seja convosco. Então, hoje, continuidade aí da série Heresias de Babilônia, esgotando aí os argumentos trinitarianos, mostrando e provando que há um único só Deus. Este Deus não é trino, ele é indivisível, é o nosso Deus e Pai, é o Pai e Deus também de nosso Senhor Jesus. E algumas passagens que são utilizadas para tentar provar ou tentar fazer provar que Jesus seria um Deus pré-existente. Nós vamos mostrar que não, que são passagens normalmente utilizadas do apóstolo Paulo, do Novo Testamento, com o objetivo distorcido do contexto, que é Colossenses 1. Nós vamos ver que Colossenses 1, o assunto é uma argumentação espiritual do apóstolo Paulo, referente à nova criação, à igreja. Não está falando lá da criação de Gênesis. E 1 João, capítulo 5, 20, nós vamos ver que ali é só uma questão de ler mais o contexto, consultar algumas outras versões, que tudo se esclarece. E hoje nós vamos abordar esse ponto. Se sobrar mais um tempo, ainda a gente pode entrar em João 17, 5, João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão fosse, eu sou. Enfim, podemos ainda abordar mais algumas argumentações trinitarianas. Esse assunto é muito importante, diz respeito ao conhecimento de Deus e ao conhecimento de quem é o Messias Jesus. Amém. Vamos para as passagens de Colossenses 1, para a gente tentar entender o que está sendo dito neste capítulo, né? Porque muita gente acha que Paulo está mandando uma carta para falar da criação de Gênesis, que Jesus estava lá, que Jesus que criou tudo, então ele é Deus, ele é pré-existente, está vendo, está provado. Mas não é isso que a carta paulina, que é a epístola, está falando. E vai ficar muito claro a gente estudando todo o contexto, comparando com outras cartas de Paulo, com a carta que ele mandou para os Efésios. Nós vamos pegar bíblias de estudo e vamos chegar à real compreensão daquilo que foi exposto para a igreja em Colossos. Então, com relação a Colossenses 1, Paulo não está falando sobre a criação de Gênesis 1. Não teria o menor sentido enviar uma carta à igreja de Colossos sobre isso. Ele estava combatendo falsas doutrinas, tradições humanas e discorrendo sobre a nova criação, ou seja, sobre a reconciliação e regeneração de todas as coisas em Cristo Jesus, o cabeça da igreja e o primogênito dentre os mortos. Então, no verso 18, nós temos: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Em algumas versões está a primazia. Conforme comentário da Bíblia de Estudo Explicada S.E. McNair, versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição de 1995 da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a carta contém 4 capítulos, 2 de doutrina e 2 de exortação. Foi escrita para avisar os crentes contra o perigo da preocupação com a religião e não com Cristo. Como nas igrejas da Galácia, o legalismo tomava o lugar de uma simples fé em Cristo. Assim, aqui o asceticismo, o misticismo, as observâncias religiosas, cerimoniais e sujeição a ordenanças humanas substituíram a verdadeira confiança no Salvador. Então eles estavam sofrendo ataques de falsas doutrinas, principalmente dos ascetas, né, que proibiam várias coisas assim que não estava proibido, proibiam comer, beber. Então, coisas que a gente já até estudou em lives anteriores, né? Mas, se eu não me engano, foi no capítulo 3. Agora a gente vai focar mais no capítulo 1. Então, Paulo estava preocupado com esses falsos ensinamentos.
com esse legalismo, com o misticismo que estava entrando, com essas questões cerimoniais, sujeição a ordenanças humanas, e estavam deixando a salvação em Cristo meio que de lado. Por meio de Cristo, nós somos retirados da potestade das trevas. Antes éramos semente ruim, o joio, filho das trevas, que está em Colossenses 1,13. Nós vamos analisar pelo menos até o verso 19, que é essa parte mais polêmica. Vou fazer a breve leitura aqui. Então, do 13 ao 19, e aí a gente vai versículo por versículo, que nem nós fazíamos na live do Apocalipse. Então, Colossenses 1, vou ler do 13 ao 19, pelo menos. Deixa eu dar um zoom aqui. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E o capítulo prossegue falando da redenção em Cristo, da reconciliação, né? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E nós também éramos inimigos e fomos reconciliados, o capítulo 21 fala. Só que muita gente pega isso e fala, não, tá escrito que ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, então ele é Deus, então ele estava na criação, então ele é pré-existente. Acaba tendo essa interpretação equivocada, por ignorância, por desconhecimento da palavra de Deus. Então vamos verso a verso. Então nós vimos que Cristo nos retirou da potestade das trevas, que nós éramos filho das trevas, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Colossenses verso 13, a gente vê esse resgate, né? A gente saindo das trevas para o reino vindouro. O sangue derramado por Cristo, ou seja, por um único homem obediente, trouxe-nos a redenção. Então, os versos 14 e 15. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem do Deus invisível, no sentido de ser o representante do Pai na terra. Outro nome profético do Messias é Emanuel, que significa Deus conosco. Então nós vemos essas profecias falando e dando esse nome profético, né? Que significa Deus conosco. Por quê? Porque o Messias ele não falaria por si próprio, mas em nome de Yahweh, como confirmado em Deuteronômio 18:18 e João 12:49. Jesus ele recebeu ordens de Deus sobre o que dizer, bem como autoridade da parte de Deus, portanto, de alguém superior. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11:3 que Deus é a cabeça de Cristo. Então nós vemos Jesus recebendo ordens do que fazer, do que falar, e nós vemos Jesus recebendo autoridade. As duas coisas precisam ser concedidas por alguém maior. Porque assim, você vai receber ordem de alguém maior, de alguém superior. E a mesma coisa com a autoridade. Você vai receber autoridade de alguém maior, de alguém superior. Então Jesus veio como representante, como outorgado do Deus invisível, tal como profetizado por Moisés. E eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu,
e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então ele é Deus conosco no sentido de ser o portador da palavra, da mensagem de Deus. Mas não no sentido de ser o próprio Deus, isso não. Ele é o profeta por excelência, o Filho de Deus. Então é nesse sentido, acho que aqui tá claro. Deixa eu ver como tá o chat, que no meu... Não, o chat tá ok, no meu celular travou. Vou entrar novamente para poder acompanhar em tempo real. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O irmão Flávio, fica à vontade aí para falar. Então, a Colossenses 1, desde o momento que você começa a leitura, está falando do reino espiritual, né? Nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus, ele disse, o reino de Deus está no meio de vós. O verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, ele já vivencia a perfeição deste reino de amor em vida. Interiormente, nós já temos que vivenciar esta harmonia do reino de Deus. Já devemos ser cidadãos do reino aqui mesmo no plano terrestre. Aqui ainda nesse mundo que perece. Interiormente, nós recebemos o conhecimento da verdade. Nós recebemos o selo do Espírito de Deus. Nós recebemos a remissão dos nossos pecados, a conciliação ou reconciliação com o Pai. Então, nós já vivenciamos essa restauração inicialmente dentro de nós. Por isso que Jesus falou, o reino de Deus está no meio de vós. Nós já temos que viver isso. E Paulo ele vem descrevendo essa supremacia do reino de Cristo sobre nós, ele como cabeça e chefe, né, da igreja. O assunto de Colossenses 1 é espiritual, não está falando de criação material, como nós vamos, na sequência, discorrer. Exatamente. A gente vai ver isso muito claro aqui na sequência do estudo. Então, vemos a seguir a criação espiritual, que o irmão Flávio já nos deu uma boa introdução aí. A passagem não trata de coisas materiais, mas sim da nova hierarquia e organização celestial. Então, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, aqui o verso 16 de Colossenses 1. Tal passagem não faz qualquer menção da criação física de Gênesis, como alguns ignorantes interpretam equivocadamente, mas tão somente faz referência a tronos, dominações, principados e potestades, sobre os quais Cristo foi colocado acima, como vemos em Efésios 1. Então, a gente consegue fazer o link, deixa eu só colocar na formatação aqui, a gente consegue fazer o link com Efésios 1, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, Efésios 1, versos 20 a 21. Está falando da mesma coisa. Que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, colocou à sua direita nos céus, e ele ficou acima desses poderes. Jesus ficou acima desses poderes e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então nós estamos vendo que é uma questão de hierarquia, de organização celestial, que não tem nada a ver com a criação. Criou o sol, a lua, as estrelas. Isso foi pela palavra de Deus. Haja luz e houve luz, e viu que a luz era boa. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Por isso que a gente fala, alguns ignorantes interpretam equivocadamente. Ignorante no sentido técnico da palavra.
de ignorar as escrituras, de ignorar o ensino bíblico. Passemos a analisar a seguir os versos 17 a 19. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, Colossenses 1, versos 17 ao 19. Então surge a seguinte pergunta: em que sentido Jesus é antes de todas as coisas? Ele foi o cordeiro profetizado desde o Éden, em Gênesis 3,15, e que foi morto desde a fundação do mundo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. É claro que Jesus ele não foi morto literalmente desde a fundação do mundo, mas tudo já estava determinado pelo conselho e pela presciência de Deus. Onde nós podemos confirmar isso? Atos 2, versos 22 e 23. A gente vê Paulo falando, Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, falando aqui, se bem que era Paulo que estava falando nessa passagem, sobre o determinado conselho e presciência de Deus. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Aqui no começo da passagem, nós já vemos que Jesus é um homem. A passagem nos revela que Jesus é um homem aprovado por Deus, um homem perfeito, e que foi usado como instrumento de Deus para fazer prodígios. Porque a passagem fala aqui, ó, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus, por ele, ou por intermédio dele, fez no meio de vós. Então Deus, por meio de um homem perfeito, realizou prodígios. Jesus sendo o receptáculo, o instrumento, a pessoa que foi usada por Deus nesse sentido. Aí ele prossegue: como vós mesmos bem sabeis, a este que vos entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2, 22 e 23. Então, tudo já estava determinado pelo conselho e pela presciência de Deus, mas não que as coisas já existiam cronologicamente, fisicamente e de fato. É isso que a gente tem que entender. A presciência de Deus também se vê na condenação dos ímpios e na salvação dos eleitos, mas não significando que estes sempre existiram. Todos nós, sejamos nós ímpios ou escolhidos, também já estávamos ou escritos ou não escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Vamos supor que você que está assistindo, você está salvo. Você é um eleito, é um escolhido. O seu nome ele está inscrito no livro da vida desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. Mas não quer dizer que você pré-existia. Você nasceu da sua mãe há X anos atrás. É o mesmo entendimento. A gente vai pegar algumas passagens. Aqui sobre os ímpios, Apocalipse 17:8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os homens que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então Apocalipse 17:8. Está falando dos homens cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Só que eles não são pré-existentes. Agora vamos ver aqueles que estão salvos, que serão salvos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34.
E em Efésios 1:4 isso fica mais claro. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora fica mais complicado para quem defende a pré-existência, para quem defende, não, porque Jesus estava lá com Deus, façamos o homem, isso a gente já explicou. Ó, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas nós não estávamos literalmente com Deus antes da fundação do mundo. Nós nascemos nesta era, nesta geração. Mas Deus é atemporal. Na mente de Deus, pela presciência dele, ele já sabia quem seria salvo, quem iria obedecê-lo, seguir seus caminhos, andar como Cristo andou, guardar os mandamentos, crer em Cristo como diz as Escrituras e não como diz o sistema babilônico. Viu, irmão Gilberto? Sim, irmão Flávio. Nós temos mais alguns exemplos que reforçam o argumento, né, que você está colocando sobre a presciência de Deus. Nós temos Jeremias, capítulo de número 1, quando Deus chama Jeremias para ser profeta, ele fala para Jeremias que antes de ele ter nascido e ser gerado no ventre de sua mãe, Deus já o tinha como profeta para ele profetizar para as nações. Nós temos também um exemplo bastante clássico da presciência de Deus, que está em Isaías, capítulo de número 49, falando irmão sobre Flávio, o Messias. Irmão Flávio, Antes de eu nascer. Oi. A gente está muito alinhado. Oi. A gente está muito alinhado. Nós não... Só para o pessoal que está assistindo saber, eu não deu tempo de enviar essa apostila pro irmão Flávio hoje. Foi muito corrido. Eu terminei ela faltando 1 minuto aqui para a live. Mas os próximos 2 exemplos que eu iria falar era do profeta Jeremias, que vocês estão vendo aqui na tela, e do rei Ciro. É bom que a gente tá com o mesmo espírito aqui, né? Estamos sendo guiados pelo mesmo espírito da verdade. O caso de também Ciro, né? É um caso clássico. Nós temos João Batista também, né? Que voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, né? Já falava do que ele faria antes de ele nascer, né? Exatamente, muito bem colocado. João Batista também. Então, como o irmão Flávio bem disse, a gente tem esses exemplos. E os trinitarianos, por não entenderem a Bíblia, confundem a presciência e os oráculos de Deus com a existência de fato. Segundo a interpretação errada dos trinitarianos, o profeta Jeremias e o rei Ciro da Pérsia são pré-existentes. Então, Jeremias 1, versos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então Deus já tinha designado Jeremias profeta antes dele nascer. Da mesma forma, como Deus já tinha designado Jesus como Salvador antes dele nascer. É a mesma coisa, a mesma lógica. A Bíblia ela segue uma lógica. Então, o trinitário, ele não lê a Bíblia, ele não estuda a Bíblia, ele fica apegado em passagens isoladas, interpretações ruins, em traduções não muito bem feitas, Bíblias assim, umas traduções enviesadas, e acaba se afundando. Porque o que acontece? A Bíblia perde toda a lógica. Na live passada nós falamos sobre a lógica das Sagradas Escrituras. Para o trinitário não tem lógica. Você começa a entrar com misticismo, espiritismo, o próprio Deus encarnou, aí fingiu que foi tentado porque Deus não pode ser tentado, aí fingiu que morreu na cruz porque Deus não pode morrer. Perde toda a lógica. Então, os oráculos de Deus, eles acham que já está acontecendo, que nem está em Jeremias. Não, Jeremias já estava com Deus antes da fundação do mundo. Os eleitos já... Como nós somos eleitos antes da fundação do mundo, então antes do mundo existir a gente já estava com Deus, estava Jesus, nós, os anjos. Não é assim, não é assim. A gente tem que entender o que está escrito aqui. Então isso são oráculos, são a presciência de Deus, são profecias.
O que acontece com Isaías 45, versos 1 e 2, Deus falando com o rei Ciro. Só que ele não estava falando literalmente, Ciro não tinha nascido ainda. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro nem cria em Deus. Ele era pagão, ele era persa. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Isaías 45, versos 1 e 2. Depois, acho que em Isaías 49 ele fala também do rei Ciro. Fala bastante. Apenas lembrando que o livro de Isaías foi escrito 200 anos antes do nascimento de Ciro. É claro que nem os ímpios, nem os eleitos, nem Jeremias, nem o rei Ciro, nem João Batista, como o irmão Flávio citou, e nem mesmo o Senhor Jesus existiam de fato antes de nascerem, mas apenas pré-existiam na mente e nos planos de Deus. Deus é atemporal. Deus está acima do tempo. É isso que a pessoa tem que entender. Ela tem que estudar a Bíblia inteira. Ela tem que examinar, estudar mesmo profundamente. E não ficar se apegando a uma ou outra passagem e ainda entender de forma equivocada. Jesus, ele é o primogênito entre os mortos por ser o primeiro ressuscitado em corpo glorificado e único até o momento. E também primogênito no sentido de preeminência, exaltação, e não no sentido cronológico de existir de fato antes de todos. Ele estava nos planos do Pai, na mente de Deus, mas só veio ao mundo fisicamente quando do seu nascimento da Virgem Maria. Tanto que Deus somente falou por ele nos últimos dias. Nós temos aqui Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então por que Deus, irmão Flávio, falou pelo Filho somente nos últimos dias, se ele já existia? E se ele era o profeta por excelência? Tá me ouvindo? Isso, inclusive, Hebreus 1 é utilizado pelos trinitarianos para tentar provar que Jesus é Deus, e é no próprio Hebreus 1 que mostra que ele não é. Né? Sim. Primeiro, que ele só falou nos últimos dias. Então, essa história de que o anjo que apareceu para Josué lá, que conversou com Josué, era Jesus. Não fecha. Porque Hebreus está dizendo que Jesus não falou. Ele não falou aos pais. Deus falou de várias maneiras, mas não pelo Filho. Pelo Filho ele só falou depois, nos últimos dias. E diz que Jesus foi elevado à majestade, à direita de Deus, sendo a expressa imagem de Deus. E ele foi elevado e exaltado às alturas. Como é que fica, então, essa história de que ele já era Deus lá no passado, que ele se manifestou como arcanjo Miguel, né? Tem alguns movimentos religiosos que acreditam que Jesus seria o arcanjo Miguel. Na verdade, o arcanjo Miguel é um arcanjo, um anjo da corte celestial, do exército de Deus, e não é Jesus. Jesus não é um anjo. Nunca foi um anjo. Jesus é homem. Ainda mais que Hebreus fala que Deus não sujeitou a terra aos anjos. Claro. Exato. A qual dos anjos Deus falou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Então Jesus nunca foi um anjo. E ele também não tinha uma existência consciente antes de nascer. Não tem como provar isso. Ele não tinha uma posição, digamos lá, de Deus da Trindade antes de nascer. Porque não faz nenhum sentido a Bíblia dizer que ele foi ressuscitado, foi exaltado à direita do Pai. Exaltado não seria, porque se ele já existia lá no passado como uma divindade, ele não estaria sendo exaltado, ele estaria assumindo uma posição do qual já era dele, né?
E não, a lógica bíblica, o texto bíblico está bem claro. Ele nasceu como homem, aprendeu o caminho, né? Sofreu tentações, mas nos amou até o fim, morreu pelos nossos pecados, e diz que por ele ter feito a obra perfeita como homem, Deus o ressuscitou e o glorificou e o exaltou e o colocou à direita dele, dando-lhe um nome sobre todos os nomes. É bem fácil de entender isso, quando nós temos uma experiência de crer nas Escrituras. Agora, o sistema religioso ele nos desvia com teorias fabulosas, né? Fábulas. Não, que ele era um Deus, que estava lá no céu, aí conversou com o pai, não, eu vou lá, eu vou virar homem para poder me entregar. Isso é uma historinha, mas não tem base bíblica isso, entendeu? Parece bonita, né, a história, mas não tem base bíblica nenhuma. A Bíblia diz que o Messias, ele nasceria de mulher, da descendência de Abraão, e ele seria um homem perfeito, que representaria o caráter de Deus. Por isso que ele disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Não crês que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Ele quis mostrar que ele reflete o caráter de Deus. Ele é obediente a Deus, ele é perfeito na vontade de Deus, então ele acaba refletindo o caráter de Deus. Mas não que ele é o próprio Deus, ou um segundo Deus de uma trindade, encarnado aqui na Terra. Estas coisas nós estamos mostrando porque são importantes. É importante você entender quem é Jesus. Está ligada à salvação, está ligada a crer de acordo com as Escrituras. Né? Alguém pode falar, esse assunto é mistério, não precisa entrar nesse assunto. Normalmente o trinitariano, quando ele está muito apegado ao sistema religioso e à trindade, e ele se sente pressionado, ele começa a falar, isso é mistério, eu tenho medo de blasfemar contra o Espírito Santo, eu não vou entrar nesse assunto, mas é uma fuga, é um subterfúgio para uma fuga da realidade. Nós temos que vir para a realidade, aceitar as Escrituras, crer em Deus como a Bíblia ensina, ouve Israel, o Senhor Yahvé é o único Senhor. Né? Deus é o único. E Jesus é o Messias. E o Espírito Santo é o poder emanente, vivo, presencial do próprio Pai em nós, em todo lugar. Amém. Amém, irmão Flávio. Então nós estamos vendo aqui vários exemplos que não se referem à pré-existência, sim à presciência de Deus. Quando ele fala com o rei Ciro não tinha nascido, o rei Ciro nasceu 200 anos depois. Quando ele fala com o profeta Jeremias, aqui também, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, também o profeta Jeremias não existia. Jesus era uma promessa de Deus. Era o Messias que haveria de vir para a redenção daqueles que nele crescem. Mas Jesus ele não estava atuante, ele não estava consciente. Não era um ser existente no plano físico, mesmo no plano celeste, assim, ele só existia na mente de Deus. Ele não era conhecido dos anjos. Então, ele nasceu de Maria. O nascimento dele, o surgimento dele está relatado em Lucas 1. Que o anjo avisou ela que ela ia conceber, que o Espírito de Deus ia descer sobre ela, que ia gerar, mesmo ela sendo virgem. Então a gente vê quando que a profecia da vinda do Salvador foi concretizada. Então, Jesus é o... É o caso de Colossenses, né, irmão Gilberto? De antemão dessas informações de que Jesus não pré-existia, você vai ler Colossenses dentro do espírito de explicação que Paulo está dando. Qual? De que Jesus é o cabeça da nova criação, não de uma criação material, né? Que é isso que a gente vai ver ao longo desse estudo. Exatamente. Então, Jesus ele é o primogênito entre os mortos por ser o primeiro ressuscitado em corpo glorificado.
e único até o momento. Nós tivemos ressurreições na Bíblia, mas em carne. Nós não temos nenhum homem ressuscitado no corpo incorruptível. E também ele é primogênito no sentido de preeminência, exaltação, e não no sentido cronológico de existir de fato antes de todos. Ele foi profetizado antes de todos, né? Lá no Éden. Mas ele não existe de fato antes de todos. Ele estava nos planos do Pai, na mente de Deus, mas só veio ao mundo fisicamente quando o seu nascimento da Virgem Maria. Era o que a gente estava explicando aqui, né? Por isso que Deus somente falou por ele nos últimos dias, como está em Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Se o Filho já existisse, Deus sempre usaria o Filho, né? Que é o profeta mais perfeito. Mas não, ele falou antigamente pelos profetas que nós temos aí nos livros do Antigo Testamento. A Bíblia ela nos apresenta situações de primogenitura no sentido de destaque espiritual e não apenas físico/cronológico. No caso de Esaú e Jacó, também vemos que a primogenitura cronológica é de Esaú, que nasceu primeiro, mas Jacó herdou a primogenitura espiritual. Rúben também perdeu a primogenitura, cujo direito foi dividido entre 3 de seus irmãos. O reino foi outorgado a Judá, o serviço sacerdotal a Levi, e a porção dobrada foi concedida a José. Isaque herdou as promessas de Abraão, embora Ismael tenha nascido primeiro. Então nós temos exemplos bíblicos de primogenitura não sendo o primeiro nascido. Isso é muito claro na Bíblia. O capítulo 1 de Colossenses ele deve ser interpretado juntamente com Efésios 1, que trata do mesmo assunto no mesmo sentido. Vamos ler uma parte de Efésios 1, porque vai elucidar bastante coisa. Vocês vão reconhecer que é isso que Paulo estava falando em Colossenses 1. É o mesmo escritor, né? Paulo escreveu a carta aos Efésios e a carta aos Colossos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele é Deus de Jesus, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele tem um Deus, que é o nosso Deus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Só que a gente não é pré-existente, ó. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, nós lemos dos versos 3 ao 12 e agora do 20 ao 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Por isso que ele é tudo em todos, por isso que ele está acima,
É isso que Paulo está falando também em Colossos. Efésios, ele está no mesmo sentido. A gente tem que interpretar desta forma aqui, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Aqui também fala que é nos céus e na terra. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pondo à sua direita. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Descobrindo o ministério segundo o beneplácito. Aqui, ó. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. É o mesmo, exatamente o mesmo contexto. Não tem nada a ver com a criação de Gênesis, com a criação física. É indefensável, isso é indefensável. Ó, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, denominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É nesse sentido aqui organizacional, de hierarquia celestial. É o que está falando em Efésios. Tanto que nós temos aqui, ó, tudo foi sujeitado aos pés do Senhor Jesus Cristo após ele ter consumado com êxito a obra de salvação. Nós temos alguns comentários da Bíblia de Jerusalém, item B da página 2039. Paulo, desde o início, se eleva ao plano celeste, no qual se manterá toda a epístola. É do céu que desde toda a eternidade partiram, e é lá que se realizam, no fim dos tempos, as bênçãos espirituais, que serão expostas nos versículos seguintes. Item D. Segunda bênção. O modo escolhido para esta santidade, isto é, o de filiação divina, cuja fonte e cujo modelo é Jesus Cristo, o Filho único, conforme Romanos 8, 29. E nós temos aqui também um comentário desta mesma passagem da carta aos Efésios, do capítulo 1, que é o item B da página 2040. Olha que interessante. Toda epístola desenvolverá essa ideia de Cristo regenerando e reunindo sob sua autoridade para reconduzi-los a Deus. O mundo criado. Então, Cristo está regenerando o mundo criado, que o pecado havia corrompido e dissociado. O mundo dos homens, em que judeus e gentios são reunidos numa mesma salvação, e até o mundo dos anjos. Por isso que fala tudo criado no céu e na terra, porque Jesus está regenerando o mundo dos homens, judeus, gentios, e até o mundo dos anjos, porque ele ficou acima dos anjos, né? Os anjos agora eles o servem, Deus deu esta ordem, que nós analisamos em Hebreus 1, se não me engano, no versículo 8, para os anjos o servirem. Então, a própria Bíblia aqui de estudo fala, toda a epístola, toda a carta desenvolverá essa ideia de Cristo regenerando e reunindo sob a sua autoridade, para reconduzi-los a Deus, para nos reconciliar a Deus. O mundo criado que o pecado havia corrompido. Então, Cristo ele é o responsável pela regeneração de todas as coisas que foram corrompidas pela queda do primeiro Adão. Por isso que essas cartas, elas falam da nova criação em Cristo Jesus. Porque a criação original, Gênesis 1, feita por Deus, Deus criou tudo sozinho, ela foi corrompida pelo primeiro Adão, pela queda. Então, olha o que está escrito em Gênesis 3,17. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela de todos os dias da sua vida. Isaías 24:5. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado a aliança eterna. Apocalipse 19:2a. Porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação. Romanos 8, 21 e 22, passagem clássica, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então, a criação atual, ela está com problemas, ela está contaminada, prostituída, corrompida, por causa da queda e do pecado. E é isso
E a nova criação em Cristo é a regeneração de todas essas coisas. A carta aos Colossenses contém também diversas instruções para os erros que os cristãos da região estavam cometendo. A autoria, como nós vimos, é atribuída ao apóstolo Paulo com o auxílio de Timóteo. Ao longo dos 4 capítulos, podemos acompanhar os conselhos de Paulo aos Colossenses após ser alertado por Epáfras de que o povo de Colossos estava praticando falsas doutrinas, distorcendo os ensinamentos e a visão que tinham de Cristo. E hoje os trinitários e o sistema religioso está distorcendo os ensinamentos. No livro também há instruções voltadas para homens e mulheres, pais e filhos, servos e senhores, para que possam ter uma boa convivência entre eles. O livro não aborda absolutamente nada sobre a criação dos céus e da terra. O livro não fala absolutamente nada sobre isso, mas sim sobre a nova ordem das coisas. Jesus é o primogênito da nova criação, o restaurador. Ele vai restaurar a natureza que geme. Ele vai restaurar a hierarquia celestial. Por isso é falado no verso 1,16 sobre tronos, dominações, principados e potestades, ou seja, a nova hierarquia e organização da criação restaurada, regenerada em Cristo. Mateus 19:28 também fala do reino da regeneração. Jesus respondendo para Pedro, né? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é muito claro no próprio capítulo de Colossenses. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Oi, irmão Flávio. Pode falar. Então, esse raciocínio, ele condiz com a criação. O que aconteceu lá no Gênesis? O pecado do homem, do primeiro homem, Adão, destituiu a ordem das coisas. O homem era para ser o cabeça da criação. Adão, ele foi colocado como soberano na criação. Ao ele pecar, ele destituiu a autoridade, perdeu a autoridade, desorganizou toda a hierarquia. Houve toda uma mudança da hierarquia que existia por causa do pecado do homem. Jesus é relatado em Colossenses 1 como quem voltou a organizar isso aí, voltou a trazer uma ordem das coisas, restaurando. Tanto que a gente vai ver em Colossenses, capítulo de número 2, vamos ver também Colossenses 3, que diz que nós somos restaurados à imagem de Deus segundo Jesus. Jesus ele veio trazer a restauração do homem que estava caído. E é esse o assunto do qual se aborda em Colossenses 1, bem como Efésios. Efésios capítulo 1, é recorrente essa linguagem espiritual do apóstolo Paulo, que os trinitarianos tentam utilizar passagens isoladas, Colossenses 1,15, isolando do contexto, para tentar provar que Jesus é Deus, que Jesus é o Deus que participou na criação, lá de Gênesis, quando o assunto não é esse. O mais curioso que nós vamos ver para frente é que teólogos trinitarianos, teólogos que defendem Trindade, quando leem Colossenses 1, não conseguem dizer que ali está falando da criação de Gênesis, está falando da nova criação. Não, mas não tem sentido, imagina, a igreja estava com um monte de problema, e Paulo manda uma carta. Pô, dava trabalho escrever carta antigamente, enviar, ele manda uma carta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nem faria sentido ele falar isso. Ele ia perder tempo. O contexto não condiz, mas o importante é que a linguagem de Paulo é uma linguagem espiritual. E o mais que deixa a gente
intrigado é que existem teólogos, o rodapé de comentário da Bíblia de Jerusalém, bíblias de estudos de teólogos trinitarianos, confirmando que Colossenses 1 não está se referindo à criação lá de Gênesis, mas está se referindo à nova criação, à igreja, à restauração do homem espiritual. Exato, exato. Apenas esclarecer aqui no chat, este é o 7º vídeo, apenas refutando o dogma da Trindade. Porque é comum as pessoas estarem chegando agora. Acessem aqui a playlist, pessoal. Eu vou fixar, se bem que já tem aqui, ó, playlist Heresias da Babilônia. Acessem a playlist, que já foi visto aqui por 2.100 pessoas, desde o começo. Este vai ser o 14º vídeo. 14ª live, só que a 7ª apenas sobre o dogma da Trindade, para vocês entenderem. Nós falamos sobre o reino vindouro será na terra, os salvos não irão morar no céu, falamos sobre o estado dos mortos, sobre a aniquilação dos condenados no lago de fogo, que a alma não é imortal, que Jesus ressuscitou no sábado e não no domingo, sobre as 70 semanas de Daniel, o concerto com a nação de Israel, batismo em nome de Jesus, a questão dos animais imundos na nova aliança, se ainda existe essa questão de animais imundos na nova aliança. E agora nós entramos na Trindade, já estamos no 7º vídeo. Nós temos, a maioria das apostilas já estão disponíveis também. Então quem está chegando, às vezes a pessoa se choca, né? Nossa, eles estão falando diferente do que o meu pastor me falou, porque eu acredito no meu pastor, ele cobra o dízimo, apesar de não existir dízimo em dinheiro na Bíblia. Mas se aprofundem no estudo, vocês vão perceber que vocês vão entender por que Deus fala, sai dela, povo meu, em Apocalipse 18:4. Vocês vão entender por que a ordem de Deus é sair desse sistema jesuíta maçônico. Só um parênteses aí. E tem uma pergunta que fizeram, quem que o Daniel viu lá? Era um anjo do Senhor. Daniel viu um anjo do Senhor. Não adianta inventar que era Jesus. Isaías viu Jesus. Não adianta inventar. Irmão Gilberto, Daniel, capítulo 7, ele viu o Filho do Homem subindo nas nuvens a chegar na presença de Deus. Era Jesus. Só que ali a gente tem que ver que é uma profecia. Está falando de um acontecimento no futuro. Não, então, mas é a mesma coisa, irmão Flávio, que João. Daniel estava falando. É a mesma coisa que o apóstolo João vendo as visões de tudo que iria acontecer no livro de Apocalipse. Exato. Teve coisas que aconteceram 1000 anos depois, 1500 anos depois. Daniel 7,14. Daniel 7,14 não é uma prova de que Jesus pré-existia. Porque trinitarianos costumam usar Daniel 7,14 para dizer: Jesus já existia, olha aqui o Filho do Homem, que Daniel viu chegando à presença do Ancião de Dias. Tá aí, ele já existia. Nós temos que ver que ali está falando do juízo de Deus sobre o quarto animal, que é o Império Romano, que depois que o quarto animal for julgado, subjugado, desfeito, aí aparece esse Filho do Homem subindo numa nuvem diante de Deus Pai e recebendo o reino, o domínio e a honra. Isso é um acontecimento futuro. O próprio Senhor Jesus, ele confirma isso em Lucas capítulo 19, versículo de número 11, onde diz: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar um reino e voltar depois, e deixou aqui servos seus negociando talentos, na parábola dos talentos. Quem que é esse homem nobre que vai partir para uma terra remota a fim de receber um reino? Jesus. Jesus, ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias pregando o reino de Deus aqui na terra, e aí ascendeu para os céus. Lá, ao chegar,
ele recebeu o domínio, o poder, a honra, recebeu o reino. E agora ele vai voltar na plenitude dos tempos, agora do Armagedon, ele vai voltar para reinar sobre a terra. É esse filho do homem que, em visão, Daniel viu lá em Daniel 7,14. Um acontecimento futuro, e não que Jesus pré-existia. Assim como várias profecias do Antigo Testamento falam do filho do homem, do Messias que vai vir, que vai reinar sobre a terra, que vai... Sim, mas nesse sentido, Isaías falou muito de Jesus, descreve tudo o que aconteceu em Isaías 53. Salmista também, né? Sentido profético, o Messias, Salmista. ele... Qual, irmão Flávio? O Salmos, capítulo 22. Salmo 110. O próprio salmista, o salmista, ele recebe o Espírito de Deus ali, se entristece, dizendo, me furaram as mãos, me furaram os pés, rodearam-me como cães, sortearam a minha túnica, né? Sim. Em espírito ele fala no passado, o verbo está no passado, em Salmos 22, como se aquele acontecimento estivesse acontecendo ali com o salmista, mas se referia a um acontecimento futuro que se daria com o Messias na cruz do Calvário. O Messias, ele foi profetizado então, em todo o Antigo Testamento. Eu não posso utilizar uma profecia só porque o verbo está no passado. Então Jesus já existia, porque está no passado o verbo. Mas peraí, se refere a um acontecimento no futuro. Sim. Então é isso que o trinitariano às vezes não presta atenção. Ele se isola passagens da Bíblia tentando defender uma ideia pré-concebida. E não vê o contexto da Bíblia, não enxerga o total da Bíblia, né? Exatamente. Então, dando sequência aqui, em Colossenses fica muito claro essa questão da reconciliação, da regeneração de todas as coisas. Vamos ler os versos 20 e 22 do capítulo 1. E por meio dele reconciliaste consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. Em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Por isso que Satanás caiu, né? Derrubou, ele não tinha mais acusação. Aqui tá, livres de qualquer acusação. Então Satanás, quando Jesus concluiu, isso a gente viu na live passada. Quando Jesus concluiu a obra, quando ele consumou, Satanás e seus anjos foram precipitados para a terra. Não se achou mais o lugar dele nos céus, porque eles não tinham mais acusações. Então Deus reconciliou, restaurou, regenerou, por meio da obra consumada por Jesus, o segundo Adão, tudo que estava corrompido em razão da queda do primeiro Adão. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. E na carta aos Efésios, o termo criados aparece no sentido de redimidos, renascidos, preparados para as boas obras. Olha que interessante a utilização do termo criados. Porque somos feituras suas. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Renascidos, né, em Jesus. Novo homem. Tanto que o batismo representa isso, né? O sepultamento da antiga criatura e o renascimento do novo homem apto às boas obras. E para finalizar, é importante destacar outro comentário da Bíblia de Estudo, explicada S.E. McNair, versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição de 1995 da CPAD. Cristo exaltado, aqui está falando dos versos 15 a 23.
Os versículos 15 a 19 relatam a preeminência de Cristo, seu direito de herdeiro, sua primogenitura, seu poder criador, sua soberania, tudo feito para ele, prioridade, antes de todas as coisas, senhorio da igreja e da ressurreição. Podemos entender a expressão o primogênito de toda a criação no sentido que a ele pertence a primazia em tudo. Ele é o começo e também a consumação da nova criação de Deus. Essa aqui, né, irmão, foi escrito por um trinitário. Ele é o começo e também a consumação da nova criação de Deus. E não da criação original. Então, você vê, teólogos trinitarianos são sensatos, muitas vezes não conseguem ir contra o texto. O texto está claro, a nova criação, não está falando da criação de Gênesis. Exato. Aí ele cita o Salmos 89, 27. Também por isso lhe dei lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Então, também aqui uns salmos a respeito disso. Conclui-se, portanto, que Jesus, o Messias, é o primogênito da nova criação, não no sentido cronológico, mas no sentido de preeminência, destaque e primazia da nova criação espiritual, a igreja. Então, com isso a gente conclui a explicação de Colossenses 1. Está bem completa a explicação. A gente conseguiu abordar também a questão da pré-existência, refutar completamente a pré-existência. E agora é interessante falarmos brevemente sobre Colossenses 2:9. É bem curtinho e aí a gente já entra em 1 João 5:20. Colossenses 2:9 fala que nele habita toda a plenitude da divindade. Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que isso significa? Tem algumas outras traduções, nova tradução na linguagem de hoje. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tem algumas versões, algumas pequenas variações, mas fica claro nessas citações de outras versões que Jesus é quem porta a plenitude da divindade. Portanto, ele é receptáculo do poder que alguém maior do que ele, Deus, lhe deu. Então, se nele habita, se ele é o receptáculo, essa passagem já refuta a Trindade, ele já não pode ser Deus. Se nele habita, se está presente a plenitude da divindade, é porque ele está recebendo isso, ele está sendo o instrumento, o receptáculo. E ao lermos Mateus 28:18, ali Jesus confirma que todo o poder lhe foi dado, pois alguém maior que ele, no caso o Pai e Deus dele, foi quem lhe outorgou esse poder. Então Colossenses 2:9 apenas confirma isso, e não serve de base para provar que Jesus tem a divindade inerente ou primária. Ele não se formou primariamente como Deus. Mas ele foi preenchido, ele foi ungido, né? Cristo significa ungido. Ele foi ungido pelo Espírito de Deus. Nesse sentido, que habita nele a plenitude da divindade. Nós já vimos, né? João 3:34. Vamos pegar aqui para ficar mais claro ainda. João 3:34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Então Deus dá para ele o Espírito Santo sem limitações. Por isso que nele habita a plenitude da divindade. Mateus 3 também, quando ele foi batizado, né? O Espírito de Deus desceu sobre ele, tomou forma de pomba. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, nele habita a plenitude da divindade nesse sentido, mas ele como um receptáculo e não como
uma divindade no sentido primário. Então ele recebeu esse poder de alguém maior. Pois não? Trinitarianos utilizam essa passagem, que nele habita corporalmente a divindade, mas se você for fazer uma comparação com versões, não diz assim que nele habita corporalmente a divindade. Diz que habita a plenitude, a pleroma, que vem do grego. Porque a própria Bíblia apresenta o Messias como um ungido de Deus. Lá em Isaías capítulo 61 diz: o Senhor me ungiu, né? Derramou sobre mim o seu espírito. Então, dentre todos os homens que nasceram, o que recebeu a porção mais completa e plena da unção de Deus foi o Messias, Jesus. Tanto Irmão que no Flávio, hebraico Oi. Sansão recebeu uma porção da divindade? Todos nós, quando recebemos o Espírito de Deus em nossa vida, a gente recebe uma porção de Deus, porque o Espírito de Deus é o Espírito dele próprio, certo? Só que Jesus recebeu a pleroma, quer dizer, a plenitude. Foi derramado nele sem medida. Como está dizendo em João algo assim. 3,34, certo? Porque a maior prova de que Trindade é falso é que o Espírito de Deus pode ser mais, menos. Se o Espírito de Deus fosse uma pessoa, como que é mais uma pessoa, menos uma pessoa? Não tem disso. Agora, um poder tem como ser mais ou menos. Tanto que o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis de vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, se você pode se encher do Espírito Santo, demonstra aí um poder. E Jesus recebeu esse poder de forma copiosa. Ele foi ungido de forma copiosa. No aramaico, o nome de Jesus é Yeshua, né? E junto com o adjetivo de ser o Messias, Yeshua Ramashia, significa Jesus o Mashiach, que significa o ungido. Mashiach significa ungido, alguém que recebeu unção, é escolhido por Deus, né? Ele é filho de Deus. O apóstolo Paulo ele declara Jesus como filho de Deus porque ele recebeu poder, unção de Deus, lá em Romanos capítulo 1. Declarado filho de Deus pelo poder do Espírito Santo, né? Então, é isso que o Paulo está falando em Colossenses 2,9. Só que o trinitariano pega essa passagem isolada de toda a Bíblia e fala: tá vendo aqui? Jesus é Deus, ele tem a plenitude da divindade. Ué, mas se ele recebeu a plenitude da divindade, ele não pode ser Deus, porque Deus já tem a plenitude da divindade de eternidade passada a eternidade futura. O Messias recebeu, se ele recebeu, ele já não pode ser mais Deus. Ele é alguém que recebeu. As pessoas não raciocinam isso, né? E então fica essa disputa de tentar defender a Trindade em versos isolados por uma questão de manter aí o sistema religioso de engano, Babilônia, a heresia, né? E o verso 10 E o verso 10 Oi. fala: e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós também vamos receber O verso 10 plenitude. fala, né? É que eles pegam só o 9. Se continuar, já acaba. Pois é, pois é. É que algumas versões falam plenitude da divindade, só que essa palavra divindade não está no grego. Não está. Aí leva alguns a um engano, né? Você vai ver na Bíblia de Jerusalém, ela não tem essa palavra divindade, plenitude da divindade. Só tem a palavra plenitude.
Ah, é só plenitude. Pior ainda, hein? Exato. Aqui, ó, vou abrir na minha Bíblia de Jerusalém, Colossenses 2:9. Vou ler aqui. Então, eles forçam a barra, eles tentam traduzir por palavras que não têm, em alguns versículos específicos, com o objetivo de manter o dogma espúrio, o dogma falso, herético, né, da Trindade. Então, tá aqui, ó, Colossenses 2:9, na Bíblia de Jerusalém, está assim: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí tem a letrinha E. Aí a letrinha E. Plenitude. É precisado aqui pelo advérbio corporalmente e pela adjunta de nominal da divindade. No Cristo ressuscitado se reúne todo o mundo divino. Então, na Bíblia de Jerusalém aparece plenitude da divindade, mas em outras Bíblias só falam plenitude. Toda a plenitude de Deus habita nele, né? Não tem essa palavra divindade, né? E nós, no versículo 10, fala que nele foste circuncidados por circuncisão não feita pela mão do homem, aí foste sepultados pelo batismo, estavam mortos. Aí, qual é o versículo que você leu que diz que a plenitude de Deus também habita em nós? É o versículo 10? O versículo 10. Deixa eu ver. E nele fostes levados à plenitude. Diz aqui que nós também somos igualados ou levados à plenitude dele. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Eu tinha que procurar aqui uma versão, eu pensava que era a Bíblia de Jerusalém, mas eu acho que é outra versão que não aparece a palavra divindade, aparece apenas que nele habita a plenitude. Interessante. De Deus. Depois vamos pesquisar e a gente completa a apostila. Tá, ok. Mas acho que já ficou bem claro. Agora vamos ver se dá tempo da gente falar sobre 1 João 5,20. É um pouco extenso, mas é interessante. Deixa eu ver se a gente consegue falar. 1 João 5,20. Quem é o único Deus verdadeiro? Podemos, irmão Flávio? Vamos, porque já estamos na meia hora final, né? E eu acho que dá para abordar Apesar de que a gente atrasou 15 aí. minutos, então a gente vai até 11h15. Não, até 11h15, então acho que dá. Vamos para esse estudo aqui, se não der a gente termina na próxima live. As traduções bíblicas em geral vertem 1 João 5,20 de modo a identificar o Senhor Jesus Cristo como sendo o verdadeiro Deus e a vida eterna. No entanto, esta interpretação entra em conflito com o próprio conteúdo do mesmo versículo, bem como com o restante das Escrituras Sagradas. O texto de 1 João 5,20 encontra-se traduzido da seguinte forma. Então nós pegamos aqui na Bíblia de Jerusalém e depois nós vamos analisar na Almeida. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro e a vida... Não, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então, não há dúvidas de que as Escrituras apresentam tanto Deus Pai como Jesus Cristo como verdadeiros. No entanto, só o Pai é mencionado como Deus verdadeiro. Isto porque há vários textos que são claros em afirmar que Deus é um e único. João 5,44, Romanos 16,27, 1 Coríntios 8,6, 1 Timóteo 1,17, Judas 25, e não 2 ou 3, como muitos equivocadamente acreditam. 2 textos do Novo Testamento apresentam o Pai de Jesus Cristo como o Deus verdadeiro. Então, 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
E João 17,3, que é a mais clara possível. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O único texto indicando Jesus como verdadeiro encontra-se registrado em Apocalipse 3,7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Tal passagem de Apocalipse refere-se a Jesus Cristo, porém de maneira alguma o Filho de Deus está sendo considerado como Deus verdadeiro. De acordo com os versos acima, o título de Deus verdadeiro é unicamente aplicado ao Pai e não a seu Filho Jesus. O interessante das passagens apresentadas acima é a de João 17,3, pois nela o próprio Senhor Jesus refere-se ao Pai como sendo o único Deus verdadeiro, excluindo a possibilidade de ele, Jesus, ser outro Deus verdadeiro. Além disso, o termo verdadeiro, que aparece em 1 João 5,20, refere-se ao Pai ou ao Filho. Olha que interessante agora, pessoal. Como que a gente descobre se o termo verdadeiro, que aparece em 1 João 5,20, se refere ao Pai ou ao Filho? Então, para que a gente possa descobrir, basta trocar o termo verdadeiro pela respectiva pessoa. Que verdadeiro é uma pessoa. Então, vamos trocar por Jesus e ver se dá certo. Vamos ver se essa passagem ela faz sentido. Então, a gente vai ler trocando o termo verdadeiro por Jesus, pelo Filho de Deus. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o Filho de Deus. A gente trocou verdadeiro por Filho de Deus. E nós estamos no Filho de Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Olha o que aconteceu. Com esse simples exercício, constata-se que o primeiro exemplo é completamente absurdo e insustentável. Poderia Jesus Cristo ser filho do Filho de Deus? Poderia o Filho do Filho ser o único Deus verdadeiro? Olha do que a gente vai cair se a gente trocar o verdadeiro pelo Filho de Deus. Jesus ele vai ser o filho do Filho de Deus e vai ser o único Deus verdadeiro. É impossível apoiar essa opção. É justamente nesta confusão babilônica que os trinitários acabam caindo e se perdendo. Às vezes aparece um trinitário revoltado no chat, mas eles estão afundados num engano tão grande, mas tão grande, que começa tudo a não fazer sentido. Tem até gente rindo no chat, porque fica absurdo mesmo. Agora no exemplo 2, nós vamos trocar pelo Pai, por Deus. Vamos ver se dá certo. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o Pai. Então, o verdadeiro a gente troca por Pai. E nós estamos no Pai, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro e a vida eterna. Então, com relação ao segundo exemplo, o texto está informando corretamente que quem está no Filho é que chega ao Pai, que chega ao conhecimento do Pai, o que se harmoniza com o ensinamento bíblico. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Para se chegar à conclusão correta, basta entender que o verso, como um todo, quer dizer: o texto tem como objetivo mostrar que pelo Filho ou no Filho, abre-se o entendimento para conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna, sendo o Filho o instrumento para este fim. Então nós temos o exemplo que o Filho é um instrumento para essa finalidade. João 6,65. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Mateus 10,40. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Lucas 10,16. Quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Esta conclusão está em plena conformidade com os ensinos da Palavra de Deus. Podemos citar ainda Mateus 11,27, Lucas 10,22 e João 1,18.
O próprio evangelista João deixa claro em 1,18 de seu evangelho que o Filho nos deu a conhecer o Pai. Façamos então uma releitura de 1 João 5,20. A parte A do verso diz: Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Perceba que até aqui não há como achar que João esteja chamando Jesus de verdadeiro, para concluir que ele seja o verdadeiro Deus, embora ele seja o verdadeiro Filho, pois o foco recai sobre a ação do Filho de Deus e nos dá entendimento. Então, veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Não parece razoável presumir que o verdadeiro, acerca do qual o Filho nos veio dar conhecimento, seja ele mesmo, já que o próprio Jesus disse não testificar de si. Logo, ele é o instrumento para chegarmos ao conhecimento de Deus. Então Jesus disse: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. João 5, versos 31 e 32, o mesmo evangelista. Dessa elucidação decorre o entendimento da parte seguinte do verso: e nós estamos no verdadeiro. E na mesma epístola de João nós lemos em 1 João 4, versos 15 e 16. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nota-se que mais uma vez é feita a distinção de Jesus como Filho e de estarmos em Deus por causa da nossa aceitação que diz respeito ao Filho. Então, até este ponto, temos a compreensão natural de que o verdadeiro, acerca de quem Jesus nos deu inteligência para o conhecermos, não é ele próprio, mas aquele de quem ele é filho. Acho que isso é óbvio. O texto de 1 João 5,20 segue dizendo: no seu Filho Jesus Cristo. Entende-se que o pronome seu está se referindo a alguém. Quem? É natural concluir que existe um personagem no verso além do Filho, que é a causa do verso e que através do Filho estamos nele, porque está falando no seu Filho. Então tem mais uma pessoa aí. Jesus, o Filho de Deus, não pode ser filho dele mesmo. O contexto de 1 João 5,20 traz importantes informações sobre Deus e seu Filho Jesus. Então nós temos aqui o contexto, os versos 9 a 11. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ao concluir o texto sobre a análise, diz: este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Esta frase levanta muitos questionamentos, pois faz pensar que João esteja se referindo a Jesus, visto que em português deve-se usar este para o que está perto e esse para o que está longe. O termo este, utilizado em 1 João 5,20, foi traduzido do original grego routos. Não sei se é assim que se fala, irmão Flávio. Rosto. Rosto? Routos. Bom, vamos lá. É necessário chamar a atenção para outros textos bíblicos em que aparece o termo grego routos. Em Atos 7, 18 e 19, o termo grego routos foi traduzido como esse. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, routos, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais. Há outro texto muito significativo, visto que o objetivo é buscar exemplos nos próprios escritos de João. Então, em 2 João 1,17,
Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este, Routus, tal é o enganador e o anticristo. Então olha que interessante. Nesse caso específico, o pronome demonstrativo este não se refere ao que vem imediatamente antes, uma vez que Jesus não é o enganador e o anticristo. É evidente que este refere-se aos que negam a Jesus. Eles são chamados coletivamente de o enganador e o anticristo. Em 1 João 2,22, o termo grego routos novamente é traduzido como esse. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este, ou routos, mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Caso o termo grego routos fosse traduzido como este, como foi no caso de 1 João 5,20, entender-se-ia que o nosso Salvador seria chamado pelo apóstolo João de mentiroso. Daria essa confusão. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Se tivesse o anticristo é este, estaria se referindo a Jesus. Só que como é esse, então é o mentiroso, é o que está mais distante. Agora, se ele traduzisse como este, daria problema. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Aí fala, nossa, Jesus é o anticristo. Daria essa confusão se tivesse sido traduzido como este, que nem aconteceu em 1 João 5,20. Outra situação semelhante encontra-se registrada em Atos 4, 10 a 11. Ele, rostos, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Neste texto, o termo grego rostos foi traduzido por ele, referindo-se não a quem estava imediatamente mais próximo do relato, mas a Jesus que foi citado no início do verso anterior. Então Jesus ele tinha sido citado aqui, ó, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, no início do verso anterior, Deus estava mais próximo. Ó, Deus ressuscitou dentre os mortos em nome deste que está. E quando ele fala ele, não está falando de Deus, está falando de Jesus. Então, feitas essas considerações, passemos a analisar a passagem na tradução Almeida Corrigida Fiel. Então, um pouquinho diferente da Bíblia de Jerusalém. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então foi usado este novamente na tradução. Aqui há aparentemente duas dificuldades. A primeira é quando se diz que estamos no verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E a segunda, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A preposição colocada aqui em, que em grego é usada como locativo instrumental e raros dativos. Como instrumental pode significar por e com. Neste ponto, vale lembrar que a expressão isto é, constante da Almeida Corrigida Fiel, e que seria a primeira dificuldade, não está presente nos originais gregos e foi acrescentada como indutor de conclusão para favorecer determinada crença. Então aqui a gente já vê uma inserção. Esse isto é não tem no grego, não está no original. E aqui fala, né? Foi acrescentada como indutor de conclusão para fornecer determinada crença. Fornecer o que? A crença da trindade, o dogma. Deve-se registrar que as expressões e no que é verdadeiro estamos e em seu Filho Jesus Cristo apresentam a mesma forma grega em uma construção ligeiramente diferente por conta do verbo na primeira delas. O uso do verbo estar influi neste julgamento, pois quando se diz estamos no verdadeiro, temos a ideia locativa. Já o trecho em seu Filho Jesus Cristo pode ser traduzida por seu Filho Jesus Cristo ou com seu Filho Jesus Cristo.
E fica a interrogação. Qual a melhor forma de entender a expressão? Basta entender o que o verso diz como um todo. Observe que o versículo principia informando que Jesus veio para nos dar a conhecer o verdadeiro. Então, obviamente, ele é o instrumento para este fim. Logo, é natural entendermos, e nós estamos no verdadeiro por seu Filho, que poderia ter sido traduzido dessa forma. Se for usado com, deve ser entendido como o uso na frase "fiquei bom com o remédio", onde o remédio foi o veículo para a finalidade. Então eles optaram por uma tradução um pouco mais complicada de entender para favorecer o dogma. Para mostrar as várias conceituações do versículo, listamos 3 versões católicas, né? Porque o dogma é do catolicismo. Então aqui na Bíblia, Ave Maria. Estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Aqui está, quem está em Jesus está no verdadeiro Deus, está até melhor. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Só que continua assim, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Depois a Bíblia do Peregrino. Estamos com o verdadeiro e com o seu Filho Jesus. Também estaria certo, né? Estamos com o verdadeiro Deus e com o seu Filho Jesus. Só que conclui daquela forma estranha. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Não está este, está ele aqui. Aqui já tem uma diferença. Em vez de este é o verdadeiro Deus, ele é o verdadeiro Deus. Quem? O verdadeiro ou o Filho? Aí já fica uma dúvida na Bíblia do Peregrino. E depois Bíblia Mato Soares. E estejamos no seu verdadeiro Filho, para que conheçamos o verdadeiro Deus e estejamos no seu verdadeiro Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós temos várias conceituações aqui do verso, dependendo da tradução. Ao concluir o verso com "este é", o tradutor faz muita gente pensar que João esteja se referindo a Jesus, visto que, como vimos acima, todos nós aprendemos que em português se deve usar este para o que está perto e esse, com 2 S's, para o que está longe. Este no verso sucede imediatamente à expressão Jesus Cristo. Assim, essa parte de 1 João 5,20 poderia ser algo que causasse dificuldade na defesa do monoteísmo estrito. Mas a forma de expressão da língua grega é diferente do nosso português, embora nossa língua tenha alguma coisa dela. W.C. Taylor, em sua gramática, comentando sobre outro assunto, nos dá uma informação valiosa para a compreensão desse uso em grego. Ele diz: não há pronome correspondente ao nosso esse, pois ode é quase equivalente a este. Então olha que interessante. Não tem um pronome exatamente correspondente ao nosso esse. No versículo que estamos estudando, não foi usado ode, que costumavam usar para esses, mas rostos, que os dicionários normalmente traduzem por este. Mas como não há um equivalente exato para esse em grego, ainda que devêssemos entender esse, rosto poderia estar lá da mesma forma. E sobre isso o gramático escreve: Rostos pode se referir a um assunto que está mentalmente mais perto da atenção de quem fala ou escreve, embora na ordem anterior das palavras seja mais remoto. Tal entendimento já restou provado nos versículos acima citados. Atos 7, 18 e 19, 2 João 7, 1 João 2, 22, Atos 4, 10 a 11. O verso de 1 João 5, 20 segue dizendo: em seu Filho Jesus Cristo. Exclui o "isto é" inexistente do original grego. Aqui o português e a tradição trinitária prejudicam a naturalidade do entendimento do verso, porque a expressão "em seu Filho" pode ter pelo menos 2 acepções, mas só é vista de uma forma, que o verdadeiro referenciado por João é o Filho. Esta é a forma que quebra a sequência do que vimos até agora,
e ignora um detalhe muito importante da frase, pois ao dizer em seu filho, este pronome seu está se referindo a alguém. Quem? Então, façamos a releitura do trecho. E no que é verdadeiro, estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Ora, é natural percebermos que existe um personagem no verso além do Filho, que é a causa do verso e através do Filho estamos nele. Ora, se esse seu não se refere ao verdadeiro, em quem estamos da frase anterior, a quem então se refere? É provável que todos concordemos que Jesus não pode ser filho dele mesmo. Logo, ao dizer em seu filho, este em não tem intenção de relacionar e no que é, para se concluir que o verdadeiro e o filho do verdadeiro sejam uma coisa só. Mas mostrar que pelo filho ou no filho se obtém o entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós estamos vendo problemas aqui com a tradução e até inserção de coisas que não existiam no grego. Entende-se, pois, que o apóstolo João tinha conhecimento do real sentido da expressão verdadeiro Deus, pois esta expressão aparece em muitas passagens bíblicas, entre as quais destacamos 2 Crônica 15:3, o verdadeiro Deus, Jeremias 10:10, mas o Senhor é o Deus verdadeiro, 1 Tessalonicenses 1:9, ao Deus vivo e verdadeiro. Então existe um único Deus verdadeiro. É certo, pois, que em todos os seus escritos, o apóstolo João jamais considerou como Jesus como Deus verdadeiro, pois ele sabia que esta exclusividade pertence unicamente à pessoa do Pai, a quem Jesus orou dizendo, e a vida eterna é essa. O próprio Senhor Jesus, né, irmão Gilberto? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus em João 17:3. Isso aqui tira qualquer dúvida, né? E a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo, ele nos deu conhecimento de Deus. Como filho de Deus, como portador das palavras de Deus, ele veio trazer a sã doutrina da salvação. Então, esse estudo aqui deixa muito claro essa questão de 1 João 5:20. Tá com a palavra, irmão Flávio. Deu uma falhada, mas pode falar. Então, de uma forma bem simples, basta comparar com João 17:3, que Jesus veio nos trazer o conhecimento do verdadeiro Deus. Ele disse que o verdadeiro Deus é o Pai, né? A vida eterna é esta, que reconheço a ti como único Deus verdadeiro. Único, a ti, só dá lugar para um. Não tem dois Deus verdadeiros. Como é que Jesus é o Deus verdadeiro e o Pai é o Deus verdadeiro? Não tem. Só tem lugar para um. É a o gente Pai. tentou ler dessa forma. Jesus veio nos trazer esse conhecimento de que o Pai é o verdadeiro Deus. Então, em 1 João 5:20, a questão ali é só uma questão de comparativamente, você vê que com João 17:3, Jesus veio nos trazer o conhecimento do verdadeiro Deus. E ele apontou como único verdadeiro Deus o Pai. Então, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, é o Pai. Sim. Comparando com João 17:3, é bem simples. O trinitariano, ele fica num problema, porque ele vai ter que admitir que Jesus é Deus verdadeiro, o Pai é Deus verdadeiro, para poder tentar defender a Trindade. Só que, ao ele fazer isso, ele nega João 17:3. Não, e a passagem ia colocar Jesus como filho do filho. Ensinou. E o problema do trinitário é essa. Se ele substitui verdadeiro pelo filho, a passagem ia ficar dessa forma aqui, ó. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos o Filho de Deus. E nós estamos no Filho de Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Ficaria assim. Ele fica numa sinuca de bico aqui, o trinitário.
Tem uma versão bíblica, que é a James Moffat, que ela traduz bem legalzinho esse 1 João 5,20. Deixa perfeito e harmonizado com 17,3 de João, do Evangelho de João. Agora, a questão nossa é a seguinte: os tradutores se utilizam da questão da dificuldade que às vezes o grego tem para ser versado na língua portuguesa, e ali eles colocam pequenas mudanças que forçam ou que tende a querer defender o que está no pensamento do tradutor, Trindade. É esse que é o problema. São entendeu? pequenas Então, coisinhas que vão favorecendo a doutrina deles. Mas são só pontos, são casos pontuais, viu, irmão Gilberto? São pontuais, São pontuais. E que não batem com a Bíblia, com as outras passagens. Exato. Se a pessoa estiver imbuída de querer conhecer a verdade, de um espírito bereano que examina as escrituras, o todo dela e questiona, ela não cai nessas ciladas. Ela Não só cai. cai se ela é uma pessoa que está acomodada no sistema religioso, aceita a lavagem cerebral que eles fazem, aí ela fica, tipo, acomodada ali e aceita, tá vendo, tá vendo? Mas sempre em cima de versos isolados. Mesmo porque 1 João 5,20 tem uns versos anteriores, está falando do Pai, está falando de Deus. O assunto ali é de Deus, que Jesus veio trazer conhecimento dele, veio mostrar o verdadeiro Deus. Então é uma coisa de conclusão óbvia, né? Se você faz a leitura dentro do capítulo. Agora, se você lê o versículo isolado, aí fica essa disputa por letras, por pronomes, por conjugação. Aí sim, é nesse terreno que o trinitariano está, num terreno pantanoso. Sempre em cima de versos isolados do capítulo. Quantos versos nós demos aqui, por exemplo, que o trinitarianismo utiliza e dá uma interpretação que é diferente da que está dentro do capítulo? Nós mostramos um monte. Um monte. Mostramos João 10,30, nós mostramos lá João 8,58, né? Mostramos ali aquela passagem, a mesma passagem de Colossenses, de Filipenses. Nossa, Filipenses 2, Isaías 9,6. Isaías 9,6. Passagens que sempre são utilizadas de forma isolada do capítulo, do contexto da Bíblia, da lógica, para poder defender um dogma espúrio, um dogma antibíblico. Quando você mostra dentro do contexto, quando você mostra dentro do capítulo, quando você mostra dentro da história lógica da Bíblia, todos eles se mostram, os argumentos trinitarianos se mostram pueris, se mostram fracos. Então, concluímos aí essa parte sobre a questão de análise aí de mais alguns argumentos trinitarianos, de Colossenses 1,15, Colossenses capítulo 1, 1 João 5,20 e Colossenses 2,9. Nós faltam poucos versos agora para serem analisados e refutados os argumentos trinitarianos. Eu acredito que nós vamos ter mais uma, no máximo mais 2 lives, e aí esgota esse assunto. Acredito que sim. Essa é a 7ª live, então são 14 horas já refutando a Trindade. A gente começou com a parte histórica, com os concílios, com o surgimento, o Filon de Alexandria, Tertuliano. A própria história já prova, né, que a Trindade não é bíblica. Vou ler só alguns comentários aqui. Pedir desculpa que a gente não deu tanta atenção para os comentários porque estava corrido. A Luciana Gregório comentou: depois que conheci a verdade é difícil até ouvir louvores. Eles são trinitarianos e cantam que Jesus deixou sua glória, habitou entre nós e nos levará para o céu. Difícil. A gente tem que selecionar bem os louvores, porque tem muito louvor trinitariano, mas tem alguns que não são. Então a gente tem que selecionar, porque senão é ofensivo a Deus, né? Em vez de você estar exaltando a Deus, estar agradando a Deus, acaba ficando até ofensivo, dependendo do louvor.
Sergiane Lopes, escolha. Todo dia a pessoa escolhe se vai orar, ler a Bíblia e jejuar. Entender tudo que o Espírito Santo diz. Por ele está na terra, para guiar a escolha individual para a salvação, que é uma escolha. Sim, é uma escolha, né? Entre o caminho estreito que leva à porta estreita ou o caminho largo que leva à porta larga. O caminho largo é muito mais fácil, mas o problema é que não leva à vida eterna. Deixa eu ver. O Ângelo aqui, Confins da Terra, pede para o irmão Flávio falar sobre a palestra dele da cosmologia bíblica, para os irmãos ajudarem na divulgação. Essa palestra foi do ano passado, né? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Resposta, cadê? Acredito que o pessoal tá bem alinhado aqui com o nosso ensinamento bíblico. Sobre a palestra é que eu repostei, né? Sobre a palestra de cosmologia, eu repostei no meu canal e estou dando autorização para vários youtubers, qualquer outro canal, baixar o vídeo e divulgar, entendeu? A palestra sobre cosmologia bíblica que foi feita na Flatcom em novembro do ano passado. Ah, foi repostada, ótimo. Sobre isso. Não, perfeito. Se inscrevam, pessoal, no canal do Evangelista Flávio. Se os moderadores puderem colocar o link. Eu acho que quase todo mundo que está no chat é inscrito, né? Mas vai que tem um ou outro novo que chegou agora, por acaso. Se inscreva no canal do Evangelista Flávio, no canal do irmão Jorge Pimenta, que também é presbítero da Igreja de Deus. Coloquem também o canal aí do irmão Jorge Pimenta, para que todos se inscrevam. Eu vou abrir aqui os dois canais e depois a gente passa pro sorteio. Canal do Evangelista Flávio. YouTube tá complicando a nossa vida aqui, né? A gente tava crescendo rápido, de repente ele travou. Então tá aqui, 10.400 inscritos. E do irmão Jorge Pimenta. Muito bom também as pregações aqui. Já tá com 515 inscritos, hein? Quando tiver 1.000, abre a aba comunidade. Ele vai poder postar na aba comunidade. Live test, momento de comunhão, oração. Essa questão festa de aniversário à luz das escrituras. Oi? Pode falar. Alô? Pode falar. Bom, amanhã eu tenho que acordar bem cedo para fazer a viagem pro batismo, tudo. Sim. Então eu vou finalizar minha parte aqui, eu já fiz as considerações. Vai ter o sorteio da Bíblia, né, daqui a pouco, né? É isso? Isso, daqui a pouco eu vou fazer. O irmão Flávio tá vindo para cá, né? Vai fazer uma parada aqui em São Paulo. E depois nós vamos seguir, se Deus quiser, para Minas Gerais, Belo Horizonte, rumo ao batismo. Pode falar. Ok, então eu vou encerrar minha parte aqui. Minha saudação a todos os irmãos que participaram, né? E um bom sorteio aí para todos. Depois eu vou ficar sabendo quem que ganhou. E que a paz seja convosco. Obrigado. Toda a honra, toda a glória ao Criador, nosso Pai, por meio de seu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Flávio. Fica com Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência aqui, agradecer a participação do irmão Flávio. Aqui o canal do irmão Jorge, festa de aniversário à luz das escrituras, muito bom assistir no Shabá, no sábado. Jesus, o Messias humano, muito bom também. Não deixem de se inscrever e assistir aos vídeos, sininho ativado, hein? Então, quem quiser participar do sorteio, eu quero a Bíblia, o pessoal já está digitando, eu vou pegar o link aqui do sorteio. Vou pegar o link aqui. Enquanto isso, o pessoal vai digitando. Vamos lá. Vou dar mais alguns segundos.
e vou capturar o nome de vocês. É nessa hora que o chat corre rápido, hein? Selecionar aqui participantes, começando em Anderson e terminando em Zilpa, letra Z. Vou colar aqui. Atenção. Bastante gente com a letra Z hoje, acho que é o recorde de letra Z. Então, começando na letra A, pode parar de digitar que eu já capturei os nomes. Confins, César, Diego, A, B, C, D, E, F, J, K, L, M. M é o que tem mais sempre. N, R, S. Bastante gente com S. Vou tirar eu e a Tati, lado a lado aqui. Teologia na veia tá aí, hein? Então tá bom. VWZ. Atenção, olhem para a tela aqui, para de digitar, presta atenção, porque se seu nome sair, você vai ter que confirmar seu nome completo. Vamos lá, vamos parar de digitar e prestar atenção aqui na tela. Se seu nome sair, você digita o nome completo, hein? Atenção. Miss Sailor. O vencedor, ou a vencedora, ou melhor, né, de hoje é a Miss Sailor. Vamos ver se ela está aí presente e se ela nos confirma o nome completo, por gentileza. Deixa eu ver se ela digita. A gente tá aqui com o nome Miss Sailor na tela. Vamos ver se ela aparece. Miss Sailor apareceu. Por favor, me confirme seu nome completo. Escreve no chat, por gentileza, seu nome completo. O Boca de Cavalo tá aqui sim, ó. Apareceu no sorteio sim. Alguém falou que ele não apareceu, mas apareceu. Todo mundo que digitou apareceu, que eu só copiei e colei. Então, Miss Sailor... Cadê? Deixa eu ver quem mais que falou que não viu o nome. Eu copio e colo. Às vezes pode ter alguma falhazinha do YouTube. Não é impossível, né? Deixa eu ver se ela digitou. Estou aqui. Não, eu já vi que você está aí. Só que eu preciso do seu nome completo. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que me informar agora o nome completo. E enviar o e-mail. Não sei se ela já acompanhava as lives. Enviar o e-mail para e-mail do canal. terraplanoreloaded@gmail.com, com a cópia do RG, CPF, endereço completo com o CEP e também o número do celular. São todos esses dados que a gente precisa para fazer o cadastro. Tá aqui o nome dela. Tânia Maísa Silva. Então, Tânia, vou falar mais uma vez, só para garantir aqui. Envia um e-mail para o e-mail do canal, terraplanoreloaded@gmail.com, com uma cópia do seu RG, com esse nome, né? Tânia Maísa Silva. Vou precisar do seu CPF também, endereço completo com o CEP e o número do celular, que a loja pede todos esses dados para que possa fazer a fatura e a entrega no seu endereço, tá bom? Me manda o e-mail até amanhã, porque eu vou ficar uns dias fora, em viagem, missão. Quem quiser colaborar com o canal, pode colaborar pelo Apoia-se. Aqui, Apoia-se do canal. O canal não está mais monetizado, não tem como fazer superchat. Que tudo que for arrecadado pelo Apoia-se será revertido para as missões de batismo, para ajudar os irmãos. Tá bom? Então, parabéns aí para Tânia, a vencedora da Bíblia desta semana. Quem não ganhou, não fique triste, porque semana que vem tem mais. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta
gostaria de agradecer a presença e a participação de todos e agradecer especialmente ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que permitiu a nossa reunião virtual, que permitiu este encontro para estudar mais da palavra dele. Agradecê-lo em